Muito obrigado a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos e agradeço por começar a assistir esse vídeo, cujo tema é Chico Xavier não compôs a música O Homem para o Roberto Carlos. Agradeço a vocês que têm assistido aos vídeos, têm feito comentários sobre aquilo que eu falo aqui no vídeo, têm deixado um like quando você gosta do vídeo, tem deixado a sua opinião também, compartilhado o vídeo e até se inscrito em meu canal, o que me deixa muito feliz mesmo. Estamos chegando em quase 5.000 inscritos já em meu canal do YouTube. E agradeço a você, claro, e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Não gosto de polemizar, não polemizo, e esse vídeo não é para criar nenhuma polêmica também. Mas efetivamente Chico Xavier não compôs a música O Homem, cuja composição, cuja autoria é do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Mas por que eu estou gravando esse vídeo? Porque tenho visto repetidas vezes nas redes sociais as pessoas dizerem isso, que o Chico Xavier e o Espírito Emmanuel fez uma música e deu para o Roberto Carlos gravar. E falou para o Roberto Carlos, olha, coloque o seu nome como autor da música. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo então, que começa dizendo assim, que uma matéria surgida na internet, por volta do ano de 2021, afirmava que o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, teria escrito a letra da música O Homem e oferecido a mesma para o cantor e compositor Roberto Carlos, com a condição de que jamais dissesse que ele, Chico Xavier e Emmanuel, eram os compositores da letra da música. A música se transformou num dos muitos sucessos do Roberto Carlos, sem, no entanto, chamar a atenção. Foi um sucesso, ainda hoje é um grande sucesso também, pois afinal é uma música linda, desse que é um brilhante compositor e um cantor que encanta sempre, Roberto Carlos. Mas era mais um sucesso apenas. Chico Xavier, ele psicografou cerca de 10.000 cartas às mães e pais que o procuravam para pedir notícias dos seus parentes. E Chico Xavier psicografou mais de 450 livros ao longo de sua vida, doando todos os lucros obtidos com a venda dos livros para instituições de caridade. Então o trabalho de Chico Xavier era um trabalho voltado para a caridade, era um trabalho voltado para amenizar as dores dos corações daqueles que tinham os seus entes queridos partidos para a espiritualidade e trazer para nós os ensinamentos dos espíritos, através dos livros que nós entendemos como livros que ajudam aos livros básicos da doutrina espírita. Então são livros que não são, são livros que nos ajudam ao entendimento daquilo que os livros básicos da doutrina espírita nos trouxeram. E são mais de 450 livros. E as muitas biografias do Chico Xavier jamais incluíram letras de música, mesmo porque ele não tinha tempo para esse tipo de coisa. A letra da música O Homem foi composta por Roberto Carlos e seu parceiro, Erasmo Carlos, natural. E essa música foi lançada no álbum do ano de 1973. A confusão envolvendo a música de conotação religiosa, onde Roberto Carlos faz referência à figura de Jesus Cristo, foi criada em 2021. Por um texto compartilhado diversas vezes através do Facebook. E sabemos que as redes sociais elas têm essa força de propagar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade também. A letra dessa música, segundo dizia o texto, o texto então publicado por volta de 2021, a letra da música é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que foi entregue a Roberto Carlos nos anos 70, em visita a Uberaba, Minas Gerais. Sim, Roberto Carlos visitava o Chico Xavier,
E eles transformaram a música, segundo o texto, né, na magnífica canção que emociona ao falar com simplicidade, mas extrema beleza da passagem do Mestre entre nós. Isso é o que estava exatamente publicado no Facebook. O site oficial do chamado Fórum Espírita, que divulga informações a respeito do Espiritismo e suas pregações, jamais fez nenhuma menção a esse suposto episódio envolvendo Chico Xavier e a letra da música O Homem. Quando, se isso fosse realmente verdadeiro, seria de se imaginar que um episódio com o cantor mais famoso do Brasil definitivamente teria uma enorme repercussão. Roberto Carlos é católico, conforme afirmou diversas vezes. Sua mãe, Laura, era católica e levava o menino Roberto Carlos sempre nas missas. O que ele, Roberto Carlos, atualmente continua a fazer. O pai de Roberto Carlos, chamado Robertino, era espírita, mas não havia nenhum conflito em razão disso. Roberto Carlos compôs diversas músicas religiosas e todas elas têm o tom dos ensinamentos católicos, muito embora sejam muito espiritualizadas também. Exatamente porque, ao compor uma música, o autor ele recebe intuição dos espíritos, claro. Ainda mais uma música de cunho religioso, falando do Mestre Jesus, falando de Deus, falando de fazer o bem. Então, naturalmente que ao sentar-se para compor uma música, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eles tinham, acercando-se dele, espíritos que tinham também a intenção de influenciá-lo para que ele escrevesse coisas que fossem verdadeiras, belas, mas que fossem deles, de cunho deles. Nos versos da belíssima música O Homem, Roberto Carlos escreveu a seguinte frase: que além da vida que se tem, existe uma outra além, e assim o renascer, morrer, não é o fim. Então, que além da vida que se tem, existe uma outra além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Aqui, Roberto Carlos lembra dos ensinamentos do seu pai espírita, dizendo que a vida continua. Em uma outra parte da música, ele diz assim: eu sei que ele, Jesus, um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Aqui nessa parte, Roberto Carlos se lembra dos ensinamentos de sua mãe católica. Por quê? Porque os espíritas sabem e entendem e aprendem que Jesus não foi embora. Portanto, ele não vai voltar, porque ele não foi, ele continua conosco. Mas muitas religiões acreditam na vinda, na volta de Jesus. Mas ele não foi, ele continua aqui. Mas esses ensinamentos são muito frequentes em muitas religiões, que acreditam no retorno de Jesus aqui entre nós. Para concluir esse vídeo, onde expresso a minha opinião como espírita, vamos figuradamente ou figurativamente imaginar uma conversa entre o Chico Xavier e o Roberto Carlos. Vamos imaginar. Chico Xavier era um exemplo de ser humano, uma bondade infinita. E Roberto Carlos é um artista ímpar, um artista honesto, um artista sem escândalos nenhum, aos quase 84 anos já de vida, na presente reencarnação, nenhum tipo de coisas que vão contra ele, falando contra ele, né? Nenhum escândalo faz parte da sua biografia. Ou seja, estamos diante de dois seres humanos bons, educados, honestos. Então vamos imaginar a conversa assim, né? Roberto, o meu irmão Emmanuel escreveu através da minha psicografia uma música que chamamos de O Homem. Fique com ela, com a letra da música, mas não conte a ninguém que nós é que fizemos a música. Você diz
para as pessoas, assine, dizendo que a letra da música é sua e do Erasmo Carlos. Então, nessa suposta conversa, o Chico Xavier pede para o Roberto Carlos mentir. Impossível. E o Roberto Carlos aceita mentir. Impossível também. Isso é uma ofensa ao Chico Xavier, que jamais pediria isso. E é uma ofensa muito grande também ao Roberto Carlos, que jamais aceitaria uma música ou uma letra que não fosse dele e ele assinar como se fosse dele. Por isso que então, sem querer criar polêmica, claro, mas levantando, exatamente uma polêmica, porque muitas pessoas acreditam piamente nisso, mas imagina, Chico Xavier chamando Chico Xavier chamando o Roberto Carlos e dizendo assim, olha, eu e o Emmanuel, como se eles não tivessem atividades muito mais importantes para fazer, fizemos uma música, vamos dar para você a música. Você então coloca, vamos te dar a letra, você coloca uma música e escreve que a música é sua e não minha, do Chico Xavier. Impossível, não tem como a gente acreditar nisso. Devemos parar de, claro, cada um faz aquilo que quer, Rede social é aberta, mas vamos parar de dizer que a letra é do Chico Xavier e o Roberto Carlos, ele pegou a letra como se fosse dele. Impossível isso. Roberto Carlos compôs junto com Erasmo Carlos mais de 500 músicas. Muitas dessas músicas são religiosas. Vamos lembrar algumas. Jesus Cristo, em 1970, Todos Estão Surdos, em 1971, A Montanha, em 1972, O Homem, em 1973, Fé, em 1978, Ele Está para Chegar, em 81, Estou Aqui, em 83, Aleluia, em 84, Nossa Senhora, em 1993. Inclusive essa música, o Roberto Carlos disse que demorou 10 anos para concluir a letra. Depois ele escreveu Jesus Salvador em 1994, e depois escreveu Quando Eu Quero Falar com Deus, em 1995, O Terço, em 1996, Meu Menino Jesus, em 1998, Todas as Nossas Senhoras, em 1999. Um compositor, um cidadão de bem como Roberto Carlos, jamais aceitaria o que vem sendo divulgado pela internet. É um espírito equilibrado. E um espírito equilibrado como Chico Xavier jamais faria isso com o Roberto Carlos. Vamos então simplesmente entender e aceitar que Roberto e Erasmo Carlos acertaram profundamente ao fazerem a letra de uma música chamada O Homem, música belíssima, mas que existem outras músicas que são muito mais profundas, falando de Jesus, como a própria música Jesus Salvador, do ano de 1994, que é de composição do mesmo Roberto e Erasmo Carlos. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez e, novamente repito, quem fez a composição da música, O Homem, foi o Roberto e o Erasmo Carlos. O Chico Xavier não participou disso. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua atenção. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.